O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a vossa conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E é com grande alegria que nós, então, entramos no segundo domingo do Advento, nesse novo tempo, novo ano, a qual nós estamos, então, vivenciando na nossa igreja, novo ano litúrgico, onde nós temos a companhia agradável também do evangelista São Mateus, que, no seu evangelho, ele faz questão de poder provar para a sua comunidade, que é formada, numa grande maioria, de pessoas judeus que se converteram ao cristianismo. E ele vai querer provar para eles que Jesus, de fato, é o Messias, é o prometido, é o enviado do Pai. E é justamente, meus queridos amados irmãos, nesse o contexto que nós estamos, então, vivenciando, nos preparando para a vinda do Senhor. E nós podemos, então, imaginar, mas, poxa vida, Jesus já veio, não veio? Sim, veio. Ele se encarnou, se fez um de nós, morreu, ressuscitou. Mas sabemos também que ele virá uma segunda vez. Então nós, ao celebrarmos, nos prepararmos para poder celebrar o Natal de Jesus Cristo, a sua primeira vinda, nós lançamos também o olhar para a preparação nossa para a segunda vinda do Senhor, que ele vai vir. E no domingo passado, justamente isso que nos falava a liturgia, era um convite para que nós possamos então estar vigilantes, vigiai, a palavra que a liturgia do domingo passado, ela então nos trazia. E hoje, meus queridos amados irmãos, se nós pudéssemos então destacar uma palavrinha para poder então ali resumir a liturgia de hoje, essa palavra seria conversão. Conversão que vem do grego metanoia, que é mudança de mentalidade. Então, é a proposta de podermos mudar de mentalidade para nos converter. Mas espera aí, você pode dizer para mim, mas Diácono, eu já me converti, eu já aceitei Jesus. Sim, muitas pessoas aceitaram Jesus, mas infelizmente, a grande parte, a grande maioria, somente com palavras. E hoje a liturgia, de maneira especial do Evangelho, que nós acabamos de ouvir, João Batista, ele convida, a todas as pessoas à conversão, mas de maneira especial a quem? Os saduceus e fariseus, que são a casta religiosa do seu tempo, que, assim como as multidões estavam vindo para poder então ali também ser batizadas, eles também querem receber o batismo de João Batista. Mas olha que bonito, a acolhida, a forma como João Batista acolhe essa classe dos fariseus e saduceus, Raça de víboras, que acolhida bonita,
Se nós fôssemos acolhidos assim, certamente voltaríamos várias vezes lá, né? Mas não é isso. Vamos entender então, né, o contexto desse evangelho de hoje. Bom, antes de chegarmos a isso, né, nós temos então o início do evangelho, fala de João Batista, que foi então ali aquele que foi escolhido para poder preparar os caminhos do Senhor. Mas João Batista era alguém diferente, é o que Mateus gosta então, e ele quer mostrar para nós. Olha só, vai dizer para nós que João Batista é aquele que usava roupa feita de pelo de camelo, um cinturão de couro em torno dos rins, comia gafanhoto e mel do campo. Nossa, era diferente por causa disso? Não. Diferente porque ele vivia no deserto, vivia em oração, vivia afastado do grande centro que era Jerusalém, para poder não compactuar com um tipo de mentalidade presente no seu tempo. Então ele buscava refúgio lá no deserto para poder entender e viver, fazer a vontade de Deus. E aí ele recebe então essa missão de poder preparar o caminho do Senhor. E ali então ele exerce esse seu ministério como? Ora, ajudando as pessoas a perceber que todos nós temos algo que precisa ser melhorado na nossa vida. Torno a repetir, não basta dizer que nós então participamos da igreja, que nós somos então fiéis no dízimo, isso, aquilo, outro, participamos de campanhas, não. É preciso de fato também, né, deixar que esse aceitar Jesus, esse sim a Jesus, precisa ser demonstrado também em atitudes concretas. E de maneira mais então incisiva, ele então se refere para quem? Para aqueles então que fazem parte da religião do seu tempo, que são aqueles que buscam viver a vontade de Deus, que assumem o compromisso de viver, de trilhar os caminhos do Senhor. E aí nós podemos então nos questionar, se eu fizesse aqui a seguinte pergunta: nós já somos convertidos? Qual seria a resposta? Então, essa resposta não é para mim que nós precisamos dar, é para Deus, né? Na nossa oração, no decorrer da semana, nós precisamos olhar para dentro de cada um de nós, para poder fazer a nossa reflexão. Mas espera aí, como é viver como convertido? Vamos então, né, para as leituras de hoje que vão nos ajudar a entender e a compreender, né, o que Deus espera de cada um de nós. Nós temos então na primeira leitura de hoje o profeta Isaías. O profeta Isaías que vai nos acompanhar no decorrer desse tempo do advento, né? E então, olha só, Isaías vive num tempo difícil, conturbado, né? Por quê? Quem está então ali governando, né, o povo de Israel é o rei Ezequias. E esse rei Ezequias, ele então sentindo ali incomodado porque os assírios, eles estão ali, né, invadindo as terras, estão ali fazendo várias pessoas como reféns, escravos, e ali assumindo, tomando posse dos bens da pessoa e levando muitas pessoas como escravo. E o rei Ezequias, o que ele faz? Espera aí, nós vamos resolver isso da seguinte forma: eu vou fazer uma aliança, um conchavo aqui com o rei, né, dos assírios, e aí então ele não vai invadir a nossa terra, ele não vai então nos levar como escravos. E aquilo então, né, deixou muitas pessoas ali com raiva. Por quê? Ao invés de então o rei confiar em Deus, ele está confiando em seres humanos, buscando resolver as coisas do seu jeito, da sua forma. Isaías é aquele que também estava presente junto ao povo e percebendo, né, todo esse espírito de desânimo que está presente no meio do seu povo, ele então traz essa mensagem de esperança para o povo e também para nós nos dias de hoje. Por quê? Nós também, né, somos governados por seres humanos que muitas vezes também falham, erram. Então, para que nós possamos enxergar além dessa realidade, porque se nós olharmos somente com os olhos físicos, nós também entramos em depressão, nós também, né, iremos jogar tudo para o alto e dizer que não tem mais jeito, como muitos infelizmente fazem no dia de hoje. Mas é então as lentes da fé que nos ajudam a poder enxergar além dessa realidade e trazer esperança para nós também. E olha só o conteúdo, né, dessa primeira leitura de hoje. Isaías vai dizer o seguinte: olha, nascerá uma haste do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Nós que lemos a Bíblia sabemos, né, que Jessé é o pai de Davi, do rei Davi. É o pai do rei Davi. Então, só recordando, né, Deus havia prometido que manteria a descendência sempre no trono, né, do rei Davi. E Jesus
né? Ele é filho de Davi, por quê? Porque José faz parte, né, no seu sangue, da sua família, ele é descendente de Davi. Então em Jesus Cristo se cumpre essa profecia. Mas poxa vida, coitado do povo, né? Cerca de 600 anos antes de Cristo, teve que esperar tudo isso? Não. Depois, né? Tem outras pessoas, tem outros jeitos também, outras formas de Deus também agir. Porque Deus vai suscitar Ciro, rei dos persas, que depois vai novamente, né? Permitir que o povo de Israel possa voltar para a sua casa depois do exílio, né? Mas enfim, olhando para esse evangelho, né? Nós podemos ver que essa promessa se cumpre, ela, né? Completamente em Jesus Cristo. Mas olha só, vai dizer que então vai surgir um descendente de Davi, que vai então, olha só, né? Receber esse sucessor, ele tem o Espírito do Senhor. E olha que interessante, né? Para que nós possamos então viver como convertidos, nós precisamos também da ajuda de Deus, da graça de Deus. É o Espírito Santo que cada um de nós, batizados e batizadas, recebemos no dia do nosso batismo. Então, é o Espírito Santo de Deus que vai então ali, né? Incutir em cada um de nós aquilo que nós chamamos de dons do Espírito Santo. E é justamente isso que diz aqui essa primeira leitura, olha só. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, discernimento, de conselho e fortaleza, de ciência e temor de Deus. Então, olha só, são 6 dons, e a igreja, né, ela acrescenta um 7º dom, o dom da piedade. 7 dons, ferramentas, dons, carismas, para que nós possamos colocar a serviço da humanidade, para que nós possamos viver como convertidos. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós compreendemos que Jesus, né, ele por excelência viveu tudo isso. Ele então, portador desses dons, assim como cada um de nós, mas ele viveu por excelência esses dons. Ele não se deixou, né, seduzir pelas astúcias humanas, quando o próprio Satanás ali disse para ele, olha só, se prostre diante de mim, e eu te entregarei todo o reino. Então, Jesus, ele soube vencer essas tentações, tudo isso com a força e os dons do Espírito Santo. Então, meus queridos amados irmãos, também para nós não é diferente. É esse o caminho que a primeira leitura apresenta para nós, né, através do profeta Isaías. É esses dons, carismas que são colocados em nós, né, incutidos em nós, para que nós possamos colocar a serviço das pessoas mudanças de atitude, de mentalidade, para que nós possamos então viver na paz, porque esse é o fruto, né? Que esses dons, eles então exercem em cada um de nós. E se vocês querem aprofundar ainda mais, né, o que os dons ele realizam em nós, leiam a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e ali fala então os frutos do Espírito Santo. E aí nós vamos entender essa leitura ainda mais. Mas olha só, então nós vamos percebendo que viver uma vida segundo o Espírito, o que isso vai ocasionar em cada um de nós? Ora, nós vamos ser construtores da paz. É o que diz aí mais adiante nessa primeira leitura. Olha só então, Isaías vai dizer o seguinte, que então, esse que é portador da paz, que é então cheio dos dons do Espírito, ele então não se entrega à realidade do mundo, né? Ah, a pessoa te fez o mal, paga na mesma moeda. Ah, se a pessoa então te traiu, traia também. Ah, ele te bateu, bate nele, bate mais ainda, né? Para você ser melhor. Não é isso. Há caminhos diferentes para que nós possamos viver como de fato convertidos, como pessoas de Deus, construtores da paz. Então, Jesus então ele venceu tudo isso e como? Ora, refutando com a palavra. Então é o Espírito que vai então agindo em nós e dando palavras acertadas, que nós ouvimos no domingo passado, para que nós possamos então, né, colocar a nossa defesa dessa paz necessária para o mundo. Porque, meus queridos amados irmãos, violência só gera violência. E nós queremos então ser construtores da paz, e nós precisamos ser esses construtores. Não basta somente deixar isso para o primeiro dia de 2026, feliz ano novo, um ano de paz, mas a paz é construída, e nós estamos sendo construtores da paz? A minha vida enquanto cristão, eu estou sendo agente de paz? Ou eu tenho instigado também a violência? Então é preciso refazer uma leitura da nossa vida, para que nós possamos perceber que a cada instante da nossa vida nós sempre temos algo a poder melhorar. Poxa vida, hoje então aí chegando, deitando a cabeça no travesseiro, a gente vai falar, poxa vida, olha só, encontrei com o irmão de rua que pediu uma ajuda,
e ao invés de ajudar ele, eu então estava julgando ele, porque eu falei, poxa vida, ele vai se drogar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquele outro. Olha, então a gente precisa e tem sempre a oportunidade de refletir e refazer a nossa vida, melhorarmos. Esse é o processo da vida de cada um de nós. A conversão não é algo instantâneo, me converti, pronto, acabou. Agora eu faço tudo de bem, não. Muitas vezes nós saímos aqui da igreja e quando nós menos esperamos já estamos falando mal da pessoa, já estamos fazendo o que não é necessário, estamos ali então deixando de agir como cristãos, negando ajuda à pessoa. Então nós somos então constantemente tentados a poder então a sair do caminho do Senhor. Então eu preciso de fato ter essa vida do Espírito para que nós possamos saber aquilo que realmente é a vontade de Deus para cada um de nós. E assim então, olha só, quando isso acontecer, que maravilha que vai ser, né? Porque olha só, o lobo e o cordeiro viverão juntos, olha, lobo e cordeiro viver junto, né? E ainda mais, olha, o leopardo vai deitar-se então com o cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo a criança poderá então tangê-los. Imagine, né? Seu filho, será que você deixaria ali, colocar a mão na toca de uma serpente? Então mostra para nós que então toda essa metáfora, né, aqui a qual então Isaías traz, mostra para nós e aborda para nós que então os animais domésticos, eles então não vão ser supridos pelos selvagens, não vão ser atacados, mas pelo contrário, vão ter então um tempo de paz, que os dois poderão então viver juntos. E aí a gente logo pensa, poxa vida, aquele meu colega no trabalho, eu sentado do lado na mesa dele, não, já tem meu grupinho seleto que eu sento para almoçar, a gente conversa bem, bate um papo gostoso. Eu sentar naquele outro, né, junto com aquele outro, mas espera aí, será que então, né, dizer que perdoa a pessoa, mas ela lá e eu aqui? Que dizer então uma pessoa que eu aceito, né, aquela pessoa, mas não quero nem estar perto dela. Será que de fato isso é viver como cristãos? Não estamos dizendo com isso que a gente precisa aceitar a atitude da pessoa, mas nós não podemos rejeitar a pessoa. É o que diz a segunda leitura hoje para nós. Porque na comunidade, então, né, dos romanos, lá em Roma, Paulo, então, percebe que na comunidade há desavença entre as pessoas. Aqueles, então, que eram judeus, eles, então, eram ali contra aqueles que eram pagãos. Os gentios, né? E ali, então, há uma disputa, uma rivalidade. E Paulo, para poder colocar tudo isso no seu devido lugar, porque estava prestes a poder acontecer uma cisão, uma divisão na igreja. E Paulo, percebendo isso, ele vai buscar conciliar tudo isso, gerando comunhão. E para isso ele vai dizer, olha só, tudo aquilo que foi escrito, né, na palavra de Deus, é para a nossa instrução, é para nós vivermos bem. Esse também é um caminho para nós, né? Então, portanto, olha só, esse Deus que é o Deus da constância, Ele também nos convida a poder viver em constância e em comunhão para com o outro. Porque o outro, né, pela diferença dele, ele não é o meu adversário a ser combatido. Mas nós podemos dialogar, porque nós temos muito mais coisas que nos unem do que aquilo que nos separa, do que aquilo que nos divide. Mas, poxa vida, sentar com aquela pessoa que, meu vizinho, que fala mal de mim, que não pode ver eu comprando alguma coisa, que logo também tem inveja, isso, aquilo, outro. Então a gente precisa saber trabalhar isso também. Quantas vezes nós então vamos alimentando o mal dentro de nós, guardando dentro do nosso coração, né, coisas ruins. E aí você então vai dizer, poxa Senhor, mas por que essa doença? Por que isso, aquilo, outro? Ora, você só joga coisa ruim dentro de você. E você quer coisas boas? Quando plantamos coisas ruins, só colhemos coisas ruins. Quando plantamos coisas boas, nós colhemos coisas boas. Mas não merece. Não pense dessa forma. Nem nós merecemos. Eu não mereço estar aqui. Mas Deus me chama, Deus me dá a oportunidade. Nenhum de nós somos merecedores daquilo que temos, da graça que temos. Mas Deus quer nos dar, Ele quer nos oferecer. E assim também aquela pessoa, ele também tem essa oportunidade. Ele também é o nosso irmão. Então a gente precisa superar, porque está se criando na sociedade hoje, né, tanta divisão. Mas nós estamos num mundo onde a tecnologia dialoga, sim, mas infelizmente o ser humano em humanidade está deixando muito a desejar. Então a gente precisa resgatar alguns valores, porque senão a gente cada vez mais vai contribuir, colaborar para que então a paz desapareça em nosso meio e só tenhamos em nossa casa, nossa família, no trabalho, onde quer que estejamos, tenhamos conflito, divisão, confusão. Isso não é bom, essa não é a vontade de Deus, isso não é viver como convertido. Então,
Paulo diz para nós então que nós precisamos ser sinais de Cristo, amar uns aos outros, acolher uns aos outros. Repito mais uma vez, isso não significa que a gente precisa aceitar o erro do outro, mas a gente pode ser luz para o outro, fazendo então diferente, mostrando para ele outro caminho, outra forma de poder então viver e ser feliz também. E assim então nós poderemos entender, e aí podemos voltar, para essa grande riqueza que o Evangelho de hoje, traz para nós. Mas antes do Evangelho, nós não podemos esquecer, desse salmista, que hoje nos convida a podermos então a enxergar a justiça de Deus presente em nossa vida também. Que torna a dizer, mais uma vez, muitas vezes se nós não olharmos aos olhos da fé, nós não enxergamos o agir de Deus, não enxergamos coisas boas no mundo, só enxergamos coisas ruins, como muitas pessoas no dia de hoje. Então a gente precisa ser agente de diferença, porque nós temos a diferença que é Jesus, que habita em cada um de nós. Então nós precisamos enxergar essa justiça de Deus florindo, mas rapidamente? Não é que nem aquele grão de feijão que você lá na escolinha, lá na pré-escola, planta no algodão e rapidinho você fica alegre. Olha, já está crescendo, que bonito. E logo seca, passa, Então não é assim. O reino de Deus é diferente. Cresce e vai depender do que você plantar. Você não vai nem enxergar o que você então plantou. É com o tempo de Deus e é no tempo de Deus. Agora nós precisamos acreditar, confiar que então no tempo oportuno aquele fruto vai produzir o necessário, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos. Então se semeamos coisas boas, vamos colher coisas boas. E assim então nós podemos finalizar com o Evangelho de hoje, porque olha só, nós temos então João Batista, que após então se dirigir para os saduceus e os fariseus, ele vai então convidar ele a poder ser pessoas convertidas em atitudes, porque não basta dizer que, olha só, Abraão é nosso pai, tá, tudo bem, mas e aí? E suas atitudes? E você está pagando certo seu funcionário? E você está perdoando aquela pessoa que te fez mal? E você está pagando com a mesma moeda a pessoa ali que falou mal de você? Você está lançando nas mídias sociais ali uma mentira porque a pessoa falou isso de você? Mas espera aí, você é cristão? Então, nós devemos tomar cuidado para não poderem dar contra-testemunho, porque isso, as pessoas enxergam facilmente. As coisas boas que fazemos, olha, ninguém enxerga. Mas as coisas ruins, olha, facilmente as pessoas, então, desce a lenha de você, fala mal de você. Mas em tudo isso não devemos nos preocupar com isso, porque fazendo a nossa parte, buscando viver o Evangelho, com certeza Deus estará olhando por tudo isso. E, com certeza, no dia em que Ele vir, nós vamos poder então estar tranquilos e calmos, porque fizemos aquilo que deveríamos fazer, aquilo que de fato conseguimos refazer. Porque olha só, Deus é tão bom que no Evangelho de São Mateus nós vamos ver por várias vezes que Ele vai dizer em algumas passagens, aquilo que nos faltar, Deus nos completará. Se nos faltarmos ainda um pouco para poder atingir a santidade, esse pouco Deus então vai nos dar, pela graça, sua misericórdia, Então, olha só, a espada já está, ou melhor dizendo, o machado já está ali, na raiz. Então, vou fazer isso quando? O ano que vem, em 2028, 30, não, é hoje. Meus queridos amados irmãos, se uma coisa nos ensinou a pandemia é que o tempo é breve. Não podemos deixar para amanhã aquilo que nós então podemos fazer hoje enquanto vida. Porque amanhã, se nós perdemos um ente querido, muitas pessoas não teve coragem de dizer então para ele que amava ele. E agora então está lá o Zé do Caixão chorando porque não teve coragem de dizer que perdoava, que amava, que aquela pessoa é importante. E agora então está chorando porque não teve coragem e quer dizer, mas ali já foi. Já não é mais tempo. O tempo é enquanto vida. E a vida que nós temos é hoje. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então refletir sobre a nossa vida enquanto convertidos, enquanto cristãos. Será que de fato nós estamos já preparados? Será que Deus já pode nos recolher? Ou ainda temos algo a mudar na nossa vida? E vamos então olhar para isso, vamos trabalhar isso, para que nós possamos celebrar dignamente o nascimento de Jesus Cristo, que é esse então o maior presente que nós recebemos nessa data, Deus que então é dado a cada um de nós. E nós então, em sinal de gratidão por esse presente tão grandioso para nós queremos também nos espelhar em atitudes concretas com aquilo que Ele, enquanto esteve conosco, nos ensinou. Então, que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e nos ajude a podermos então vivermos e colocarmos em prática toda essa riqueza que nos ensina o Jesus Cristo, a qual nós cremos e professamos em nossa fé.
para que assim, quando Ele vier um dia, seja, nós formos até Ele, ou Ele vier na segunda vinda gloriosa, Ele nos encontre preparados para esse grande dia de podermos então celebrar eternamente esse Deus que de fato é por cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.